Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês uma ferramenta bem interessante para trabalhar com banco de dados, né? Nesse caso aqui na linguagem Node.js, e o nome da ferramenta é Prisma, né? Ela é uma ferramenta bem interessante que ela faz a abstração do banco de dados, né? Das tabelas, né? Do esquema lá do banco de dados, ou seja, todos os elementos que compõem nosso banco de dados, né? Todas as tabelas que compõem o banco de dados, ele consegue fazer uma abstração, beleza? Aqui nesse exemplo eu vou tentar fazer alguns testes básicos, né, aqui com essa ferramenta. Basicamente vou tentar criar dados e recuperar esses dados, né. O que é interessante é que todo o banco de dados ele é representado aqui através desse modelo, né. Então aqui eu criei dois exemplos de modelo, né, um sensor, como se fosse uma tabela, né. Aqui é uma representação de uma tabela, e aqui é a representação de outra tabela, né. Ele consegue criar relacionamento entre tabelas, né? E aqui a ideia é que eu tenho um sensor e esse sensor tenha várias leituras, por exemplo, né? Aqui eu deixei pronto alguns códigos, né, para a gente testar. E o primeiro passo que eu tenho faço a especificação do modelo e aí depois eu vou executar um comando de migrate, né? Ou seja, a partir dessa especificação aqui eu vou criar, digamos, a minha estrutura inicial aí do banco de dados. Deixa eu remover isso aqui. Pronto. Então tenho aqui apenas o esquema, né, a descrição do que é o meu banco de dados, né, a informação de conexão também. E aqui eu vou conseguir fazer um migrate, ou seja, o primeiro passo para a gente poder, a partir da especificação, descrever aqui o banco de dados, né, e essa estrutura aqui digamos, de como vai ser a conexão, a relação, a integração com o banco de dados, né? As migrações elas vão ter as informações do SQL em si, né? Então, vai ter as informações, né, de fato da linguagem SQL, né? Então, a partir do esquema, na descrição da linguagem Prisma, eu consigo fazer como posso dizer, uma especificação aqui usando a linguagem SQL automaticamente, né? E aí ele de fato constrói o banco de dados usando essa informação aqui SQL a partir desse esquema mais abstrato, né? Então, ou seja, de uma linguagem mais abstrata, ele consegue escrever aqui os detalhamentos de como vai ser executado SQL para o banco de dados que eu quiser trabalhar, né? Nesse caso eu estou trabalhando com SQLite, mas dá para trabalhar com outros bancos de dados também. Ok, então criei aqui meu banco de dados, tenho aí as informações iniciais, né, de como está estruturado esse banco de dados. O banco de dados está vazio, né, e aí eu vou tentar agora criar colocar o primeiro dado nessa tabela, né. Então aqui eu vou colocar a informação de um sensor, né. Então vamos botar aqui, criei, vamos tentar fazer agora o create. Então aqui, ó, vou fazer esse create, então ele vai inserir essas informações aqui no banco de dados. Então aqui ele dá um console log, né, do que foi inserido, e aqui ele mostra, né, então esse foi o primeiro dado, né, ID 1, e coloca os campos nesse exemplo aqui, né, nessa variável. Ele vai definir quais foram os campos que foram criados, né, ele vai mostrar os campos que foram criados. Agora a gente, por exemplo, pode tentar fazer uma recuperação, né? Vamos tentar recuperar todas as informações, ou todas as informações dessa tabela, né? Sensor, né? Encontrar todos os elementos, digamos, dessa tabela sensor, né? Então vamos fazer um retrieve all. Pronto, aí nesse momento agora, então ele vai executar essa consulta, né? Então observe que fica bem simples, né? Fica bem mais alto nível. Aqui, ó, apenas com o Prisma, né? Digamos, a própria variável, o próprio objeto, né? Que faz toda a abstração do banco de dados, inclusive a conexão. Aqui é uma tabela do banco de dados e aqui é a consulta, né? Então, ao invés de fazer um select, escrever várias informações select, aqui eu coloco find many, né? E esse find many também pode ser configurado aqui com alguns parâmetros que a gente vai ver um exemplo já. Então aqui, ó, apenas com, né, brincar aqui, apenas com uma linha de código a gente conseguiu fazer uma consulta, e aqui ele já retorna nesse objeto, né, users,
as informações que estão no banco de dados. Vamos agora tentar fazer uma consulta, né, um pouco mais elaborada, né? Nesse caso dessa consulta, ao mesmo tempo que eu vou inserir uma nova elemento na tabela sensor, né, digamos um novo sensor, eu vou também inserir aqui uma leitura associada a esse sensor, né? Então, vou tentar fazer essa inserção aqui, né? Então, create rel, né, com relacionamentos. Então eu consigo, né, adicionar ao mesmo tempo em duas tabelas, né, de forma bem simples. Então aqui, ó, ele colocou, né, eu posso voltar aqui e fazer um busca, né, retrieve all, consigo recuperar todos agora que estão, ou seja, os dois elementos, né, devem aparecer aqui na tabela, beleza? Só que, se eu quiser recuperar também os elementos, né, o sensor, um determinado sensor, ou sensores nesse caso, né, e as suas leituras, né, então posso também fazer esse file, né, agora esse file eu consigo colocar um parâmetro, include esse campo readings, né, se você ver, se a gente olhar aqui no esquema, readings é um conjunto, né, de um conjunto, uma tabela, está relacionado com a tabela reading. Essa tabela reading, né, de leituras, a gente tem aqui a informação, né, do valor de leitura e algumas informações auxiliares aqui, digamos assim, né? Então, vamos tentar recuperar agora as informações também incluindo esse relacionamento. Então, retrieve com relacionamentos. Ok, pronto. Então, aqui, ó, ele fez aquelas mesmas leituras, né? Conseguiu recuperar o ID1, que é aquele primeiro sensor, né, que a gente inseriu. O ID2, né, outro sensor, só que o ID2 já tem uma leitura associada, então a gente também consegue recuperar. Beleza? Então, nesse vídeo eu queria realmente falar um pouco sobre o Prisma, né, dar uma ideia geral, né, e mostrar um pouco dessa, digamos, do poder, né, dessa capacidade, né, que essa ferramenta tem de abstrair e facilitar o acesso e a manipulação de dados em um banco de dados. E o foco acaba sendo realmente na linguagem, né? Então a gente manipula os dados usando esse conceito de objeto, de métodos, né? O JavaScript, né? O objeto JavaScript, né? Nessa formatação simples, né? Ou seja, com chaves, eu tenho um elemento, né? Chave e valor também, né? Eu tenho aqui o abre chaves, né? Para poder definir o objeto. E aqui eu tenho o atributo, né, ou a chave valor, né, ou seja, atributo e o valor desse atributo, né, um atributo e outro valor, né, atributo e valor. Então fica bem interessante, bem simples de trabalhar. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido este vídeo e até o próximo.